Então, o saber da instituição é um saber transindividual, portanto. Porque instituição, desde Mauss para cá, é um modo de pensar e é um modo de fazer independente do indivíduo. Quer dizer, você está dentro da instituição familiar, a ideia e o comportamento dela transcende você. Vem do pai, vem da mãe, que veio do avô e de um certo grupo que tem ideias de família parecidas. Então, no plano estritamente institucional, o modo de ser de um comportamento tem a ver com a ontologia dos modos humanos de perceber, dos modos humanos de realizar alguma coisa no mundo. Portanto, os atos de perceber, de sentir, de pensar, de conhecer, de se empenhar e de fazer, tudo isso implica o você levar a você mesmo ao encontro de um comum. Esse levar ao encontro, o latim diz cum, né? No comum, está isso, você se dirigir ao encontro de um outro. Portanto, é o comum o centro aglutinador da instituição. O que aglutina a instituição é um comum, é esse centro. Ora, uma das noções sociologicamente compatíveis com esse comum, que está no centro da instituição, é a noção de sociedade civil. Antes mesmo de Gramsci, de Marx, antes de Hegel, já em meados do século XVIII, tinha um filósofo escocês chamado Adam Ferguson, que opunha a ideia de sociedade civil, foi quem primeiro usou, a noção do indivíduo isolado. Tanto sociedade civil de um lado, quase que sociedade civil como comunidade. Em Kant, essa noção de... Obrigado. Parece que se cansa comigo. Kant, essa noção é ampliada à ideia de sociedade civil como um todo, que é constitucionalmente construído por um poder legítimo. Então, um poder legítimo que constitui a sociedade civil. É isso que Kant chamava de Bürgerliche Gesellschaft, a sociedade burguesa. Na verdade, burguesa aí no sentido civil, a sociedade civil. E para que esse todo, constitucionalmente? Para garantir a liberdade dos sujeitos, para Kant. Então, uma constituição civil, uma constituição política, é que poderia edificar o que ele chama a sociedade civil perfeita. Vejam só, Kant, diferentemente de Hegel, Hegel, diferentemente de Kant, ele vai separar Estado de sociedade civil, ele vai atribuir ao Estado a primazia das ações voltadas para os interesses universais e à sociedade civil interesses particulares, que ele também chama sistemas de necessidade. O que é? As ações compreendidas ou comprometidas com interesses particulares, por exemplo, a produção, os interesses dos homens privados. Portanto, a sociedade civil em Hegel, que é a sociedade burguesa, é a sociedade da produção, sociedade do trabalho. Só que Hegel exclui da sociedade civil o que ele chama, em alemão, mas a palavra é latina, chama de plebs, P-L-E-B-S, plebs quer dizer ralé. A ralé está excluída da sociedade civil. Essa gente que recebia aqui, recebe ainda, não sei, com o tema, a Bolsa Família, é, na visão hegeliana, plebs. Plebs é a ralé. A ralé está excluída. A ralé está excluída da sociedade civil. Ora, vale a pena os estudos dessa linha insistir depois sobre esse conceito de sociedade civil e voltar e articular com o mídia, porque a sociedade brasileira, o Brasil, é uma sociedade, é um país com a sociedade civil, ao contrário do que se pensa, razoavelmente em fortalecimento. Saiu da ditadura com a sociedade civil interessante, diferente de outros países. Foi daí que
a sociedade se articulou de algum modo para compensar o dano da ditadura. Então, dessa linha de pensamento, que é continuada criticamente, todo mundo sabe, por Marx, por Engels, é que parte Gramsci para recusar a distinção entre Estado e sociedade civil, essa distinção que Hegel fazia, em favor da ideia de uma totalidade. Mas não é uma totalidade constitucional kantiana. É uma totalidade onde se desenrolam as lutas de classes. Essa totalidade na sociedade civil, em Gramsci, é onde a luta de classe se realiza. Então, Gramsci vai distinguir, vejam só, sociedade política, que é a fonte das ações submetidas pela força de Estado, ou submetido pelo controle constitucional, controle legal, da sociedade civil, que para Gramsci é a base das formas concretas de organização, das visões do mundo que temos. É a fonte da sociabilidade, a fonte da cultura. É na sociedade civil que vão se travar as lutas por hegemonia da Gramsci. O que é hegemonia? É a força consensual de convencimento ou de imposição ideológica. Por isso, veja só, numa perspectiva gramsciana, e são muitos estudos nessa linha, a mídia, a imprensa, os meios de comunicação em geral, são instrumentos que lutam por hegemonia, instrumentos que lutam por imposição ideológica ou por contra-ideologia. Ora, fora do âmbito, insisto mais uma vez, eu estou me estendendo aqui, você viu que eu estou saindo bem fora da perspectiva simplesmente de mídia, para indicar um terreno onde a mediatização vai ancorar, né? Fora, portanto, desse âmbito marxista da luta de classe, há analistas que tentam despolitizar o conceito de sociedade civil. Isso é relativamente novo, principalmente americanos. Eu cito, por exemplo, Alan Wolf, que vê a sociedade civil como um terceiro setor. Um terceiro setor que comporta objetos de menor porte do que aquele implicado na noção política de sociedade civil. E, portanto, é o Alan Wolf que diz assim, olha, a sociedade civil, esse setor que tem sua atenção voltada para famílias, para comunidades, para organizações voluntárias, para sindicatos, para movimentos de base espontâneos, todas essas modalidades de organização social, definido pelo fato de que estão cercadas por instituições ainda maiores e mais abstratas. Então, a característica fundamental da sociedade civil, nessa perspectiva, é que ela é flexível, ela é disponível, ela é aberta às pessoas comuns, à vida cotidiana, né? Então, nessa perspectiva americana, todos esses movimentos de renovação de costumes, a luta das ascensão das mulheres no mercado de trabalho, os movimentos por contestação do racismo, os movimentos de luta contra a homofobia, se dão nesse terceiro setor, se despolitiza gramscianamente, se afasta a politização gramsciana. Então, nesse tipo de visão, sociedade civil é um lugar quase midiático. A sociedade civil é um lugar quase midiático, é um lugar neutralizador das oposições de classe social. E é esse, na minha perspectiva, a mídia neutraliza as oposições de classe social, tenta neutralizar as oposições de classe social, que atuam no real histórico, em qualquer grupo social, as oposições de classe aí. Não se espantem, nem tenham dúvidas. Toda essa metodologia da luta de classe, em sentido amplo, marxista, desapareceu em suas cores fortes, as classes sociais, mas se pensar de modo simples, e dentro dessa perspectiva de sociedade civil, qualquer que seja a sociedade, americana, brasileira, onde você tem dois grupos, portanto, desapareceria esquerda e direita, né? Tem dois grupos assim, ó. Os que sobrevivem bem, comendo, com casa, com renda razoável ou renda compatível, e aqueles com renda mínima ou sem renda mínima, que estão
abaixo da classificação social, que é aquela plebs hegeliana, que é a ralé. Se você olha esquerda e direita, não tem nada a ver com Marx, nem a União Soviética, nem a distinção. A esquerda é simplesmente uma atenção dada a esses excluídos, deserdados, e a direita é a manutenção dessa situação. É simplesmente isso. Há sempre, em qualquer sociedade, o grupo dos que estão por dentro, dos que estão por fora das oportunidades sociais. As estratégias é que diferem. Então, em última análise, essa sociedade civil é um lugar de equilíbrio entre as obrigações e os direitos inerentes ao funcionamento institucional das relações sociais. Tudo isso que eu estou falando até agora para mostrar a você a força da instituição, a luta da instituição. Ora, em qualquer dos casos, portanto, o que está em jogo na sociedade civil é a institucionalidade. Seja na visão gramsciana, marxista, seja nessa visão despolitizante aí americana, terceiro setor, o que está em jogo é institucionalidade. E a institucionalidade, eu estou entendendo aqui, como a condição social que provém da Constituição. Mas não exatamente da Constituição escrita, como a Constituição de 88 no Brasil, que é importante. Mas não é isso. É no sentido dado essa palavra por um notório pensador político, que é meu teórico predileto, para mim é o maior teórico da Constituição no século XX, de extrema direita, nazista, foi julgado em Nuremberg e absolvido, chama Carl Schmitt. Carl Schmitt. Esse sujeito foi julgado em Nuremberg. Ele era não sei se alguém aqui já leu Schmitt, ele era o jurista que deu base ao Terceiro Reich. Por que ele escapou? Porque ele não compactuou com nenhum extermínio. Né? Mas ele é direita extrema dele, não dizer. E eu anuncio e digo a vocês, é preciso, o pessoal da comunicação ler Schmitt, é o maior teórico do Estado do século XX, maior que Marx. Como teórico do Estado, maior que Marx. Chamando a atenção para outra coisa que eu tenho insistido, que nessa coisa odiosa que é o pensamento da direita, eu acho, da extrema-direita, tem coisas muito inteligentes também. É preciso, às vezes, ler os dois lados. O pessoal da esquerda não lê Schmitt. Não lê. Exclui. Simplesmente não é para ser excluído. Então, por exemplo, Schmitt diz em 1930, o sistema parlamentar ocidental, parlamentarismo ocidental, está condenado, em 1930, à corrupção e ao centro. Isso é geral para os sistemas parlamentares europeus e no brasileiro agora, não precisa nem se falar. Isso é repetido por Badiou. O parlamento como lugar do centro e da corrupção. Não como uma eventualidade, ele dá isso como sistema parlamentar. Então, a constitucionalidade em Schmitt diz o seguinte, que a decisão política fundamental e soberana de um povo em regime democrático, e essa comunidade é reflexo dessa soberania, ela se dá na institucionalidade dada pela Constituição. Isso é de Schmitt. Eu sou extrema de direita, hein? Então eu falei, vejam só, da instituição. E eu disse aqui, mas a mídia para mim é organização. E o que é organização? Em que é que uma organização difere de uma instituição? É que também, como a instituição, uma organização se define pela regulação de finalidades objetivas e comuns,
mas voltadas para a produção de bens e serviços. Embora possam existir organizações voluntárias, sindicatos, partidos políticos, ONGs, isso é organização voluntária. Organizações que estão para aí para defender interesses de grupos particulares. Pode ser uma ONG que defenda o grupo indígena, que defenda isso, mas é defesa de grupos. Só a organização é também transindividual, mas ela é diferente da instituição. Por quê? Porque a organização se articula prioritariamente não em função de um saber, como a instituição, mas se organiza em função de um poder, em vez de saber, portanto. E não conduz à internalização de regras. A família, para educar, tem que internalizar regras. Você tem que aprender regras, aprender a ser filho para depois crescer. Tá? A organização não. A organização, basta você aceitar contratualmente o que ela lhe oferece. Então, um banco, eu vou fazer um empréstimo no banco, eu aceito as regras do contrato, eu vou ter ou não, né? Como é o celular, manda aquele contratinho, que eu nunca me dei o trabalho de ler, que a vista vai estar cansada, mas você já aceita aquilo. Você aceita. Isso tudo é regra de organização que você aceita. Então, se perceber a distinção, organização e instituição, isso não significa que os dois modos estejam absolutamente separados, que não contenham elementos comuns no outro. Mas a diferença entre um e outro se faz pela prevalência, pela primazia desses elementos arrolados. Poder, produção, bens e serviços, enquanto o outro é educação, é pedagogia, é aglutinação de gente e de membros. Então, quando a escola, por exemplo, a educação, se constitui apenas como organização, desconfiem dela. Desconfiem dela. Ela pode fazer passar no vestibular, não tenha dúvida. Mas pode não fazer passar numa prova maior, que é a prova de ingresso na condição humana, necessária para determinadas profissões. Talvez não seja necessário para engenheiro. Eu estou sendo maldoso com engenheiro, se tiver algum, mas é fundamental para ser médico, mesmo para ser advogado, e sim, para ter profissões que lidem com gente, que instile alguma solidariedade, né? Certamente não é necessário para economistas que estejam trabalhando aí para o governo, mas era necessário para o economista da geração do Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessas, esse tipo de economista que está aí, ainda continua, os economistas, aqui nos Estados Unidos. Então, a mídia, portanto, que predomina no espaço público, chamo isso de mainstream media. A mainstream media, ou se vocês quiserem, mídia corporativa, é basicamente organizacional. É basicamente a organização em toda a variação das modalidades tecnológicas que ela tem, imprensa escrita, rádio, televisão, revista, sites, ela é basicamente organizacional. Então, nessa mídia organizacional, os antigos ritos, as narrativas, os costumes característicos de comunidades particulares, também instrumentais para o regime, que são coisas instrumentais para o regime de visibilidade das classes hegemônicas, a mídia da visibilidade à classe hegemônica, foram parcialmente substituídos por um universo semiótico cada vez mais concentracionário e controlado por formas midiáticas da esfera pública. Portanto, aí se institui organizacionalmente aquilo que a sociologia reconhece como campo cultural. O que é campo cultural? É um espaço de produção, um espaço de distribuição de produtos culturais, mas também o espaço cultural é cenário de lutas
pelo domínio simbólico. Portanto, o domínio simbólico, esse domínio, esse poder que você tem de impor representações, de impor estilos de vida, de impor perspectivas, é tudo isso que confere visibilidade pública a determinadas frações da classe social. Esse é o campo cultural em que a mídia se constituiu. Então, essa expressão canônica, digamos, indústria cultural, para se referir a campo cultural, que foi proposta pela Escola de Frankfurt, por Adorno e por Horkheimer, corresponde à noção de um monopólio transnacional do campo cultural. Um monopólio por parte de organizações que cada vez mais são simbióticas com instituições tradicionais. Quer dizer, cada vez mais a organização é simbiótica com a instituição tradicional, cada vez mais junto, cada vez mais casada. Então, é importante, agora o que eu vou dizer, essas instituições, essas organizações, estão cada vez mais afastadas de quaisquer vinculações culturais entre povo e nação. Cada vez mais, essa cultura que é cada vez maior em termos informacional, essa cultura que nos permite consultar o chamado pai do Google, a qualquer hora basta olhar no Google, olha no Google e temos informação fragmentada, abundante, rica e confortável, entendeu? É cada vez mais uma informação, claro, fragmentária, afastada do mapa cultural, da cultura oitocentista, novecentista, que é diferente de informação, que é diferente de conhecimento puro e simples. Olha, cultura, eu usei no livro a metáfora do mar e da carta marítima. Quer dizer, a cultura é a carta que nos permite navegar, né? E a informação é o mar. E nós estamos nesse mar, como vimos quando eu comecei aqui hoje, na metáfora de sapo escaldado, esse mar está começando a ferver, né? Nós estamos nesse mar fervendo aí, sem muito mapa, né? O mapa é que é o mais complicado, na verdade. Porque a informação hoje está no Google, está no Wikipedia, está aí em toda hora, a todo instante.